Exercício de número 11, ele está dizendo, racionalize o denominador das expressões seguintes. Racionalizar é pedir para você representar este número de modo que uma raiz não apareça no denominador. Você observa que todos esses itens possuem uma raiz, de alguma forma, nos denominadores. E racionalizar é justamente expressar o número de modo que não haja raiz no denominador. Eu vou mostrar para vocês como fazer nesses casos aí. No item A, eu tenho 3 sobre a raiz quadrada de 6. Observe o seguinte, se eu tomar a raiz quadrada de 6 e elevar ao quadrado, isso aqui me dá o próprio 6, tá? Porque vai dar um cancelamento. Ora, então eu vou pegar essa expressão e multiplicar pela raiz de 6 aqui no denominador e aqui no numerador também. Para quê? Para que quando eu operar raiz de 6 vezes raiz de 6, eu vou ter raiz de 6 elevado ao quadrado e vou obter um cancelamento. Isso aqui é igual a 3 vezes raiz de 6, é 3 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 3 raiz de 6 sobre 6. Agora eu consigo uma simplificação, do 3 com 6. Isto aqui é igual a raiz de 6 sobre 2. No item B, existe um número, um caso semelhante. Aqui eu tenho 1 sobre 2 raiz de 2. E aí eu vou observar que se eu tomar a raiz de 2 e elevar ela ao quadrado, eu vou obter o próprio 2, devido a esse cancelamento da raiz com expoente. Bom, então vou multiplicar essa expressão por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Observe que nesta multiplicação eu não estou alterando o valor numérico. Por quê? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1, E o produto por 1 não altera o valor inicial. Agora, esse resultado vai me dar 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, sobre 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, é 2 vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado. Isto aqui é igual a raiz de 2 aqui em cima, sobre 2, que é esse 2 aqui, vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado. A gente viu que dá 2 também. Então, é vezes 2. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 sobre 4. No item C, eu tenho uma raiz de 3 aqui no numerador e tenho raiz de 5 no denominador. Nestes casos, a gente não vai se preocupar com a raiz que está no numerador. A gente deve se preocupar somente com a raiz que está no denominador. E vou lembrar que se eu tiver a raiz quadrada, aqui a raiz quadrada de 5, e isto for elevado ao quadrado, o resultado será o próprio 5, tá? Devido ao cancelamento da raiz com esse expoente. Agora, eu vou multiplicar essa expressão por raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Isto aqui é igual a raiz de 3 vezes raiz de 5. Eu posso fundir essas raízes, Porque são duas raízes de mesmo índice, são raízes quadradas. Eu posso escrever a raiz quadrada de 3 vezes 5 sobre, olha só, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 elevado ao quadrado, do jeito que eu queria. Então, vai dar um cancelamento, que vai sobrar aqui é um 5. Ou seja, o item C resulta em raiz quadrada de 15 sobre 5. No item D, vem 3 no numerador e raiz cúbica de 3 no denominador. Como eu tenho uma raiz cúbica, não é suficiente que eu multiplique pela raiz cúbica novamente. Olha só, para eu obter o cancelamento, eu preciso da raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, correto?
E a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, isto aqui é igual a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Concorda? Então, nesta racionalização, eu vou fazer um produto aqui, ó, colocando a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado na parte de cima e a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado na parte de baixo. O resultado disso vai ser 3, que multiplica a raiz cúbica. A gente sabe que a gente pode introduzir o expoente interno aqui como o expoente do radicando, né? Então vai ficar 3 elevado ao quadrado sobre, aqui embaixo eu passo a ter a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. E aí eu vou obter o cancelamento que eu queria. Isso aqui é igual 3 vezes a raiz cúbica de 9 sobre, cancelando raiz cúbica com expoente 3, o que sobrou aqui é o 3 no denominador. Agora eu posso simplificar, né? 3 por 3, o resultado final será a raiz cúbica de 9. Para resolver o item E, o item F e o item G, eu vou precisar de um conceito, que é o conceito de conjugado. O que é o conjugado? Quando eu tenho uma soma, por exemplo, de um número m mais um número n, o conjugado dele será m menos n. E vice-versa, tá? Então, esse é o significado de conjugado. Eu vou utilizar também um outro recurso que vem lá de produtos notáveis, que é o seguinte: se eu tenho um número A mais um número B, e isso está sendo multiplicado pelo conjugado dele, olha só, esse produto notável se chama produto do binômio soma pelo binômio diferença. O resultado desse produto vai ser o quê? O primeiro termo, que é o A elevado ao quadrado, menos o segundo termo, que é o B, também elevado ao quadrado. Tá? Então, vou utilizar esses dois recursos matemáticos na resolução dos itens E, F e G. Vamos lá. No item E, eu tenho 2 sobre a raiz quadrada de 2 mais 1. Nestes casos, eu vou multiplicar utilizando o conjugado do denominador, né? Então, vou colocar a raiz quadrada de 2 menos 1 aqui em cima e a raiz quadrada de 2 menos 1 aqui embaixo. Desse modo, não estou alterando o valor numérico da expressão. Agora, continuando os cálculos, aqui na parte de cima eu tenho 2 vezes a raiz quadrada de 2 menos 1. E aqui embaixo eu tenho o produto notável, tá? Que é o produto da soma pela diferença. Então, eu vou obter como resultado o quadrado do primeiro termo, que é a raiz quadrada de 2, menos o quadrado do segundo termo, que é o 1. Né? Então, isso aqui é igual a 2, que multiplica raiz de 2 menos 1, sobre, aqui vai dar um cancelamento, ó, vai sobrar 2, menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Então, isso aqui é igual a 2 raiz de 2 menos 1, tá? E 2 menos 1 é 1, não há necessidade de colocar o denominador, né? No item F, também vou usar conjugado, tá? E também vou usar aquele produto notável. Eu tenho a raiz de 3 sobre 3 menos a raiz de 3. Então, vou fazer o produto aqui utilizando os conjugados. Vai ser 3 mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Isto aqui é igual, olha só, raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. Ok. Na parte de baixo vai ser um produto notável, ó. Produto da soma pela diferença, ou diferença pela soma, tanto faz. O resultado disso vai ser o quadrado do primeiro termo, que é 3, menos o quadrado
do segundo termo, que é a raiz de 3. Aqui em cima eu passo a ter raiz de 3 vezes 3, né? A gente precisa aplicar a distributiva. Isso aqui vai dar 3 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 elevado ao quadrado, que a gente vai poder cancelar também. Aqui na parte de baixo, 3 elevado ao quadrado é 9, menos raiz de 3 elevado ao quadrado é 3. Então, isso aqui é igual a 3 raiz de 3 mais 3. Tudo dividido por 6. Bom, dá para fazer mais uma coisinha ainda. Observe que o fator 3 aparece nessa parcela e aparece aqui também. Então, dá para colocar o 3 em evidência. Isto aqui é igual, vou pôr o 3 em evidência, ele vai multiplicar essa soma aqui, ó. Isso dividido por 6. E fica assim, ó, 3 raiz de 3 dividido por 3, sobra a raiz de 3. Mais 3 dividido por 3, sobra 1. E aqui eu posso simplificar 3 com 6, né? Isso aqui é igual a 1, que não precisa escrever, raiz de 3 mais 1 sobre 2. Beleza? Finalmente, o item G. O item G, ele traz aqui em cima, ó, o binômio diferença raiz de 5 menos raiz de 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, tá? O conjugado do numerador aqui não será útil, não. Então, vezes, aqui na parte de cima eu coloco raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Na parte de baixo também, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Agora, multiplicando os numeradores, eu passo a ter um outro produto notável, que é raiz de 5 menos raiz de 2 elevado ao quadrado, tá? Porque um binômio multiplicando ele mesmo. Sobre, na parte de baixo, eu passo a ter aquele produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença. O resultado disso é o quadrado do primeiro, então vai ser raiz de 5, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 2. Beleza, vamos continuar fazendo essas continhas. Aqui na parte de baixo, a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado é o próprio 5, menos a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é o próprio 2. Agora, na parte de cima, eu tenho o produto notável, né, que é o quadrado do binômio diferença. O resultado desse produto notável é o quê? O quadrado do primeiro termo. Então, ó, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo. Então, vai ser a raiz quadrada de 5 vezes o segundo termo, raiz quadrada de 2, mais o quadrado do segundo termo, raiz quadrada de 2. Isso aqui é igual, no numerador, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado é 5, menos 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2, eu posso fundir essas raízes, isso vai me dar 2 raiz de 10. 10 porque é 5 vezes 2, tá? Mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, isto aqui é 2. E na parte de baixo eu tenho 5 menos 2, vai dar um 3. Agora, para terminar, isto aqui é igual, 5 mais 2 é 7, menos 2 raiz de 10 sobre 3. Então, essa aqui é a forma racionalizada do item G, e a gente encerrou o exercício de número 11.